Saudações, nobres alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão do Varejo. Essa é a aula 10, lembrando que a aula 9 é um vídeo que eu vou passar em sala de aula que vocês terão que fazer um relatório. Começando nossa aula então, onde falaremos sobre estratégias de preço na sua segunda parte, abordaremos inicialmente as variáveis internas de marketing varejista. Bom, é importante que nós falemos o seguinte: para você estabelecer uma estratégia de preços, a primeira coisa é definir qual é o seu objetivo. Após a definição do objetivo, você estabelece a política de preço. Em relação a objetivos, vamos tratar de 3 tipos básicos. Seria o objetivo de vendas, o objetivo de imagem de preço e o objetivo de lucro. Dentro do objetivo de vendas, eu pergunto, por que conquistar maiores volumes de vendas? Por que isso é interessante para o varejista? Uma vez que ele consiga maiores volumes de vendas, ele consegue diluir os seus custos fixos, além de limitar o crescimento da concorrência. Por isso é que é importante que se obtenha maiores volumes de vendas. Com o propósito de atingir seus objetivos de vendas, os dirigentes varejistas estabelecem e alteram seus níveis de preços e margens. Ou seja, a partir do momento em que eu estabeleço que eu quero atingir um percentual de vendas, normalmente estabelecido através de um market share, eu trabalho a minha política de preços para que eu consiga atingir esse objetivo de vendas. Aí então a estratégia de preços vinculada, alinhada com o objetivo de vendas. O segundo objetivo fala da imagem de preço, como o cliente percebe os preços de uma empresa. Isso é extremamente importante porque a percepção do cliente sobrepõe a realidade. Às vezes você tem um varejo e esse varejo trabalha com preços acessíveis, preços de mercado. Mas se por algum motivo o cliente perceber a sua empresa como sendo uma empresa que trabalha com preços altos, isso vai falar mais alto na imagem que ele tem, na percepção que ele tem em relação à sua empresa. Então, dentro de objetivo de imagem de preço, nós temos basicamente o objetivo de liderança em preço e o objetivo de paridade em preço. No objetivo de liderança em preço, o varejista procura praticar os mais baixos preços do mercado. Então, ele tem como objetivo, de fato, mostrar para o cliente, fazer com que o cliente o compreenda como uma instituição varejista que trabalha com os melhores preços de mercado. Exemplo de empresas que trabalham com esse objetivo seriam hipermercados, como Carrefour, Extra e Walmart. Em seguida, temos a paridade em preço. O varejista procura paridade de preço com concorrentes. Nesse caso, para esse tipo de varejista, ele não quer ter um preço mais competitivo, mas também não quer ter um preço menos competitivo. Ele estabelece que quer trabalhar com um preço de mercado, ou seja, que os seus preços sejam em paridade com os preços dos seus concorrentes. Como exemplos, teríamos redes supermercadistas que buscam manter paridade ou diferença aceitável em relação aos concorrentes. Falando agora sobre o objetivo de lucro, é fato que o lucro ele é buscado por qualquer um dos varejistas, mesmo que eles adotem outros objetivos. Por quê? Porque o lucro está inserido dentro dos demais objetivos. Então, mesmo que você esteja buscando preço, buscando outra coisa, de uma forma geral você vai atingir também o lucro. Dentro do lucro, nós podemos dividir em objetivo de maximização de lucros, objetivo de retorno sobre o investimento e objetivos de margem sobre as vendas. Os 3 nós vamos ver na sequência. Em relação ao objetivo de maximização dos lucros, o aumento da lucratividade é obtido por meio das seguintes alternativas. Então, como é que eu consigo atingir maiores lucros? Eu posso elevar os preços e as margens consecutivamente, apesar de que essa estratégia depende do mercado. Em alguns casos você consegue elevar os preços e manter os clientes, em outros casos os clientes não aceitam essa elevação do preço. Você também pode conseguir maximizar o lucro através da redução de custos das mercadorias vendidas e aumento das margens. Essa que eu considero uma estratégia mais importante, mais efetiva e que deve ser buscada, porque aí depende da empresa única e exclusivamente. A empresa tem que ter treinamento, tem que treinar o seu comprador para que ele consiga negociar melhores preços, para que ele consiga
novos fornecedores e assim ele consiga uma mercadoria com um custo mais baixo. A partir disso, o varejista pode aumentar o seu preço, aliás, aumentar a sua margem mantendo o seu preço de mercado, o que não vai incorrer em clientes insatisfeitos ou vendas perdidas. E tenho também a redução dos custos operacionais. Reduzir custo operacional não é fácil. A maioria das empresas hoje já trabalha com um custo muito reduzido. Por isso é que enfatiza a questão da redução do custo de mercadoria vendida como sendo uma estratégia que dará um resultado melhor. Ainda dentro do objetivo de lucro, tem o retorno sobre o investimento. As decisões de preço são tomadas para atingir um nível de lucratividade que possibilite alcançar retorno sobre o investimento. Ou seja, o objetivo do varejo nesse caso aqui é ter um retorno percentual sobre o investimento que foi feito ali e com base nisso se estabelece o objetivo de preços que é voltado ao lucro. Em seguida, nós temos a margem sobre a venda, que é dada através dessa fórmula aqui. A margem é igual à venda menos o custo dividido pela venda, que pode ser 15%, 25%, 30%, 100%. O que se deve é estabelecer um objetivo e buscar alcançar esse objetivo. Existem ainda os varejistas que querem simplesmente manter o status quo. Esses são varejistas que estão satisfeitos com o resultado que têm alcançado e não querem modificar essa situação. Então, esses varejistas trabalham da mesma forma há muito tempo e acreditam que a sua estratégia é uma estratégia vencedora e permanecem trabalhando da mesma forma. Uma vez que você estabelece o objetivo de preço, você passa então à definição da sua política de preço. Bom, primeiro nós falaremos sobre os preços acima do mercado. Existem varejistas que explicitamente não querem concorrer na base do preço e adotam preços mais caros. Na maioria dos casos, esses varejistas oferecem outros atributos que são mais importantes para os clientes que eles atendem. Como exemplo, teríamos as lojas de conveniência, que oferecem conveniência, obviamente, as padarias, lojas sofisticadas e de grife, entre outros. Ou sejam todas empresas que não têm como foco o preço e sim outros atributos. Temos também a política de preço voltada a preços médios de mercado, que é adotada pela maioria dos varejistas, que essa é muito simples. Eu não quero ter o meu produto mais caro nem mais barato que o mercado. Quero ter o meu produto alinhado com o preço do mercado. Para esse varejista, o preço não consiste em uma vantagem nem uma desvantagem competitiva. Preços abaixo de mercado. O varejista pretende que seu preço seja a arma competitiva mais forte. Nesse caso, eles brigam por preço, eles adotam uma estratégia agressiva de preço, porque buscam trabalhar com clientes que têm no preço o diferencial, o atributo mais importante. Varejistas com essas políticas procuram oferecer menos benefícios aos clientes para, em contrapartida, oferecer um preço melhor. Uma outra política seria voltada aos custos, que estabelece uma referência, um ponto inicial para a determinação dos níveis de preço. É comum, nesse caso, a adoção de um markup a partir do custo. Então, nesse caso, tem-se um custo que é construído a partir da compra da mercadoria, dos custos fixos, dos custos variáveis e assim por diante. E a partir desse custo, se coloca uma margem que também é estabelecida conforme a estratégia para se obter um preço que é o que vai vigorar dentro do mercado em que essa empresa atua. Outra estratégia seria do gerenciamento de categorias, né? Nós sabemos que dentro do varejo, algumas empresas trabalham com várias categorias de produtos e essa estratégia aqui tem como base a divisão das categorias em categorias de destino ou rotina e categorias ocasionais e de conveniência. As categorias de destino ou rotina são aqueles produtos que são consumidos diariamente, com maior frequência e que levam o consumidor para dentro do varejo. Como exemplo, nós teríamos aqui produtos de padaria dentro de um supermercado, açougue, hortifruti, bebidas e assim por diante. Nessa estratégia, nós teríamos esses produtos com preços mais competitivos e os produtos ocasionais ou de conveniência, que são aqueles produtos consumidos eventualmente, teriam preços menos competitivos, ou melhor, preços menos competitivos, e assim elas conseguiriam equilibrar essa margem, esse ganho, através dessa estratégia aí envolvendo essas duas categorias de produtos.
Os varejistas eles devem levar em conta as características dos produtos, porque isso interfere na formação dos preços nas estratégias de preço. A característica da perecibilidade, ou seja, existem produtos que são perecíveis, que perdem rápido, eles começam a ser vendidos com preços mais altos e depois vão sendo vendidos com os preços mais baixos. Um exemplo seria o hortifruti dentro do supermercado ou mesmo dentro de sacolões. A exclusividade é uma outra característica. Existem varejistas que têm exclusividade sobre uma marca, sobre um produto, e é claro que se eu tenho exclusividade eu posso cobrar um preço maior por esse produto. Existem ainda outras variáveis do mix varejista que interferem na formação do preço, como por exemplo a promoção. Normalmente a promoção está vinculada a alguma modificação no preço, que seja um parcelamento ou que seja um desconto. Isso tudo vai interferir no preço. Às vezes o parcelamento incorre no aumento do preço, às vezes o desconto, você vai trabalhar com a sua margem, às vezes vai perder num produto, ganhar mais em outro. Então essa promoção interfere bastante dentro da estratégia de preço. Os sinais de oferta, que são aqueles sinais que você tem tanto dentro da área de loja como através de publicidade e propaganda. O preço de final 9, que é um aspecto psicológico, aquela questão assim, o 1,99 é bem mais barato do que o 2. Então isso é uma percepção que se tem, que o cliente tem em relação ao preço. Então às vezes adotar uma estratégia com preço de final 9 pode ser interessante. Existe também o preço de referência, que é aquele caso onde eu coloco dois produtos, um do lado do outro, para que a pessoa possa ter referência em relação ao preço, o que está barato e o que está caro. E o crédito e outras formas de pagamento também acabam interferindo bastante na estratégia de preço que será adotada. O comportamento do consumidor também influencia bastante em relação ao preço. Nesse caso, nós temos aquelas definições básicas de economia, onde eu falo da elasticidade, da alta elasticidade e da inelasticidade, que é o impacto em que uma variação no preço tem sobre a demanda. Então existem produtos que têm pouco impacto, são os produtos que a gente chama que tem uma demanda inelástica. Exemplos seriam produtos de cesta básica, arroz, feijão, que variações no preço normalmente não incorrem grandes variações na demanda. Produtos mais supérfluos, como pacote de viagens, são mais elásticos, têm uma alteração muito grande na demanda em função de alterações de preço. E eu tenho ainda a elasticidade cruzada, onde eu tenho o conceito de produtos complementares e produtos substitutos. Produtos complementares são consumidos em conjunto e como exemplo teríamos software e computador, veículos e gasolina. Então, quando há um aumento na demanda de um, há um aumento na demanda do outro. Produtos substitutos são aqueles que normalmente resolvem o mesmo problema, como, por exemplo, a carne de primeira e a carne de segunda. Se eu tiver um aumento na carne de primeira, um aumento do preço da carne de primeira, eu vou ter um aumento na demanda por carne de segunda. Ou se eu tiver um aumento do preço da carne de vaca, eu vou ter um aumento da demanda de carne de frango. É importante também, quando se fala em estratégias de preço, que se analise o segmento de mercado. Existem consumidores que são orientados ao custo, ou seja, eles estão muito preocupados com o preço e deve-se trabalhar uma estratégia diferenciada para esse tipo de segmento. Existem os consumidores que são orientados para o benefício. Esses não dão tanta importância assim para o preço. Exemplo desses benefícios que esses clientes buscam seria variedade, status, atendimento, conveniência na localização, entre vários outros. Outro ponto importante quando se fala de preços é em relação à área de influência. Alguns varejistas procuram atender uma área de influência maior. Para se conseguir isso com efetividade, eles acabam praticando um preço mais baixo que compense o deslocamento do cliente até onde ele se situa. Vamos pensar em um fornecedor, em um cliente que esteja na cidade de Uberlândia, que é uma cidade polo próxima a Patrocínio. Se esse cliente quiser atrair pessoas de Patrocínio, de Monte Carmelo, de Ituiutaba, de Prata, ou seja, das cidades que estão ao redor de Uberlândia, ele tem que praticar um preço baixo a ponto de ser compensativo para o consumidor, sair da sua cidade de origem e ir comprar desse varejista lá na cidade de Uberlândia.
Temos ainda outras variáveis ambientais que também são importantes, como a concorrência, que influencia bastante na questão do preço, a inflação, considerações legais, e aqui nós podemos citar a questão da tributação, né, ICMS, que dá a diferença de um estado para o outro, o IPI, o sistema tributário de uma forma geral vai influenciar na formação do preço. E isso deve ser considerado na hora de se definir a estratégia que será adotada. A referência da nossa aula, né, Varejo no Brasil e Gestão Estratégica, de Parente e Barque, pela editora Atlas de São Paulo, por 2014, em sua segunda edição. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima aula.